Olá, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Vander. Nesta videoaula, teremos dois exemplos de integração por partes. A integral de x cosseno de x dx e a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx. Primeiramente, eu vou comentar brevemente sobre a regra da integração por partes. Bom, a forma usual de representar a fórmula da regra da integração por partes é integral de u dv igual a uv menos a integral de v du. Uma forma prática é chamarmos o u aquilo que for melhor para derivar e de dv aquilo que for melhor para integrar. Vamos então calcular a integral de x cosseno de x dx. Para isso, tomaremos u igual a x e dv igual a cosseno de x dx. Relembrando então a fórmula da regra da integração por partes, vamos calcular então essa integral. Faremos o seguinte: quem é u? U é x. E quem é v? V é a integral de dv. Então basta integrarmos dv e aqui integrarmos cosseno de x dx, ok? Então qual que é a integral de cosseno de x? Seno de x. Então v será igual a seno de x. Portanto, a integral de x cosseno de x dx é igual a x vezes seno de x. Agora tem esse segundo termo aqui, né, que vem da fórmula, que é menos a integral de v du. Sendo assim, então, teremos menos a integral de v, que já vimos que é seno de x, du, que é derivada de u. Basta então derivarmos u. Derivando aqui, fica du igual a dx. Certo? Derivamos u, igualmente derivamos x. Então, du será dx. Assim, a integral de x vezes o cosseno de x dx será igual a x, que multiplica seno de x, menos a integral de seno de x dx. Ou seja, a integral de x vezes o cosseno de x dx será igual a x, que multiplica o seno de x, mais o cosseno de x, mais uma constante, k. Por que ficou o cosseno de x aqui? Porque a integral de seno de x é menos o cosseno de x, e menos multiplicado por esse sinal de menos ficará mais aqui. Por fim, vamos calcular a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx. Tomaremos u igual a e elevado a x e tomaremos dv sendo igual a cosseno de x dx. Assim, a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx será igual a e elevado a x multiplicado pelo seno de x. Por quê? O u é e elevado a x e o dv é cosseno de x dx, e sendo assim então o v, que é a integral de dv, será igual à integral de cosseno de x. A integral do cosseno de x é o seno de x. Continuando então, temos menos integral de v du, né? A integral de v du. Quem é o v então? O v é a integral de dv, ou seja, a integral de cosseno de x, ou seja, seno de x. Então temos aqui seno de x. E o v du? Du é a derivada de u. Basta então derivarmos e elevado a x, que é o próprio e elevado a x, que está aqui, ó, e elevado a x dx. Repare que eu marquei aqui este termo, porque agora chegamos em uma outra integral, tentando resolver essa integral anterior. Então agora devemos resolver também essa integral para achar a resposta dessa integral. Portanto, a integral de e elevado a x multiplicado por seno de x dx será igual a e elevado a x, que multiplica menos o cosseno de x. No caso aqui, tomamos u igual a e elevado a x. E o dv será igual ao seno de x. Então devemos agora integrar o valor de seno de x. Integrando o seno de x, teremos menos o cosseno de x. Continuando, menos a integral de v du. V já descobrimos que é menos o cosseno de x. E o du é a derivada daquilo que chamamos de u, que no caso é o e elevado a x, que fica também e elevado a x dx. Ou seja, a integral de e elevado a x multiplicado por seno de x dx será igual a menos e elevado a x multiplicado pelo cosseno de x mais
a integral de e elevado a x que multiplica o cosseno de x dx. Voltando ao início da questão, temos que a integral de e elevado a x multiplicado pelo cosseno de dx é igual a e elevado a x multiplica seno de x menos a integral de e elevado a x multiplicado pelo seno de x dx. Agora iremos substituir o valor dessa integral que encontramos anteriormente. Sendo assim, teremos que a primeira integral será igual a e elevado a x multiplicado por seno de x mais e elevado a x multiplicado pelo cosseno de x menos a integral de e elevado a x multiplicado pelo cosseno de dx. Note que chegamos novamente a uma integral, mas que é idêntica à do exercício. Portanto, passaremos essa integral para o outro lado da equação, invertendo seu sinal. Assim teremos 2 vezes a integral de e elevado a x multiplicado pelo cosseno de x dx, igual a e elevado a x vezes o seno de x, mais e elevado a x multiplicado pelo cosseno de x. Ou seja, a integral de e elevado a x multiplicado pelo cosseno de x dx é igual a meio, que multiplica e elevado a x, multiplicado dentro do parênteses o seno de x mais o cosseno de x, e por fora mais uma constante k. Chegamos ao fim dessa apresentação. Por favor, se puder, avalie este vídeo e deixe seu comentário. E obrigado pela atenção.